semana tem Tribos Podcast no YouTube, como os anfitriões Dedé e Newton. No Tribos Podcast, o convidado pode desenvolver suas ideias e projetos em um bate-papo bem descontraído e o mais livre que podemos ter. Venha compartilhar suas emoções e experiências no Tribos Podcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais um Tribos Podcast. Hoje a gente vai falar sobre pinturas, principalmente em corpo. Você que gosta de tatuagem aí, nós temos aqui dois caras fera. Um cara que eu conheci pintando só quadros, né? Veio aqui a primeira vez que pintava só quadros. E agora pintando aí o corpo da galera. Sansão e meu amigo Léo Tatu. De volta agora, né? Agora eu tô desse lado aqui. Nervoso, mas tranquilo aqui. E ó, lembrando pra galera, né? Seguir nas redes sociais, curtir, comentar e compartilhar aí que a gente tá na ativa de novo aí. É isso aí. Léo. Sejam todos bem-vindos aí, né? Tô aqui de frente com um grande amigo pessoal aí. Tô disposto aqui a abrir o jogo com vocês nessa noite aqui. Olha, é hoje, hein? Na Berlinda com o Léo. Vamos lá. Começar? Pode falar, pode. Léo Tatu, né? Meu grande tutor, amigo, né? Empreendedor, tatuador, né, Léo? Empreendedor há quanto tempo já no mercado de tatuagem? Tem que falar mesmo, né, cara? Você falou que não ia me contar nada das perguntas. Bom, Sansão, 2025 agora eu completo 20 anos de profissão. 20 anos. Eu comecei exatamente mais ou menos nesse período. Era setembro de 2004. Foi num feriado de setembro de 2004 que eu tive o meu primeiro contato com executar tatuagens em uma outra pessoa. Mas naquela época eram tatuagens de rena, não tatuagem permanente. Mas era um feriadão ali de 7 de setembro. A gente preparou um material de rena, eu vi um cara tatuando, troquei ideia com ele me ensinou, eu comecei ali a fazer as primeiras tatuagens, e assim que deu a virada do ano, né, era 2004 para 2005 naquela ocasião, assim que deu a virada do ano ali, 2005, eu realmente comecei com um material profissional mesmo, comprei um material e comecei a tatuar, fazer tatuagens definitivas, então vão aí completando 20 anos de profissão. 20 anos já. Léo, natural de onde? Cara, eu sou do interior de Goiás, sou de uma cidadezinha chamada Quirinópolis, Goiás, uma cidade que inclusive projetou grandes artistas aí pro mundo da tatuagem, né? Eu sou um desses artistas que saiu dessa cidade, né? A cidade que eu nasci, ela fica na região sudeste do estado de Goiás, se chama Quirinópolis. É um interiorzinho ali, bacana. Eu fiquei ali até uns 19 anos. Incrível. Eu pensei que seria Palmas, né? No Tocantins. Por que Palmas, vamos dizer assim? Palmas atualmente, né? Na verdade, a história começou ali nessa ocasião, no final ali de 2004, mas logo no início de 2005 eu mudei para Gurupi, Tocantins, né? A terceira maior cidade do estado. Porque a cidade que eu morava, que já não era também a minha cidade natal, né? Eu sou de Quirinópolis, mas fui morar em Minaçu, que é norte do estado. Eu morava na região sudeste de Goiás, fui morar na região norte do estado. E quando eu comecei a tatuar, a galera sempre falava, pô, você tem que ir pra Gurupi. Gurupi naquela época era uma cidade universitária, ainda é uma cidade universitária, mas naquela ocasião a cidade recebia muitos universitários de quase toda a parte do país. Inclusive, eu me lembro de ter conhecido muitas pessoas aqui do estado, aqui de Paraupebas, de Marabá, de Redenção, enfim, da Bahia, de outros estados. Então eu fui motivado a mudar para essa cidade em busca de um público mais ativo, né? A cidade que eu morava era muito pequena ali, era uma cidade de 30 mil habitantes, Gurupi já se encontrava aí com 80 mil habitantes. Então, em 2005, a história da tatuagem também já começou por ali. Só na tatuagem? Só na tatuagem, né? Desde quando eu comecei, lá em 2004, virou a chave e eu falei, cara, vou me jogar 100% nessa atividade, não vou fazer outra coisa, vou sobreviver disso. E realmente fui para Gurupi, montei o estúdio lá. E praticamente 20 anos também, né? A história da tatuagem começou junto com a mudança pro Tocantins. E Palmas, né? Aí Palmas começou no finalzinho de 2016. Como eu sempre tatuei ali em Gurupi, já tinha bastante tempo ali.
alguns clientes que transitavam entre essas duas cidades começaram a me convidar. Pô, vai pra Palmas, tatuar em Palmas, a gente precisa de um artista como você lá, com um trabalho como o seu lá. E eu comecei a visitar Palmas em 2016. Me interessei pela cidade e me propus um desafio. Falei, cara, eu vou montar um estúdio aqui. Vou montar um estúdio bom aqui. Quero ter um estúdio melhor do que o que eu tenho em Grupi, que já era um estúdio muito bom. Ali no centro mesmo de Palmas. Quando as primeiras vezes que eu fui para Palmas, eu fui com parcerias, né? Eu visitava outros estúdios, pagava ali algum valor para tatuar em outros estúdios. Aí eu vi a carência da cidade, vi que dava para investir. E aí eu fui me programando. 16, 17. E é engraçado, vou resumir bem rápido aqui a minha chegada em Palmas. A primeira vez que eu fui em Palmas para tatuar, eu fiz uma tatuagem de R$150. E eu gastei 450 para ir em Palmas, pagar hotel, ficar os dias todos e voltar. Mas eu ganhei só R$150 de uma cliente que já era cliente que se tatuava comigo em Grupi, que tinha mudado para Palmas e me conhecia. Ou seja, eu não, né, assim, as redes sociais não eram tão ativas de você organizar o seu impulsionamento ali para direcionar. Então, eu só cheguei com um pouco de conhecimento lá na cidade e ela se tatuou comigo porque já era minha cliente. E quando a gente estava voltando para casa, voltando para Grupi, e eu tinha, inclusive, pegado o carro do meu sogro emprestado, a minha esposa pegou e falou, cara, você não vai voltar mais em Palmas. Olha que vergonha você vir de lá, você tem tanto cliente lá em Grupi, você tatuar uma pessoa, ficar 5 dias, a gente gastar R$450, você tatuar uma pessoa, sem maldade, sem querer ofender ela de jeito nenhum. Eu peguei e falei pra ela, a gente vai continuar vindo em Palmas até que a gente se torne o melhor estúdio de tatuagens de Palmas. E eu voltei a segunda vez, fiz 2 tatuagens. Já dobrei, né? E assim foi, cara. Voltei a terceira vez, fiquei insistindo, já pedi carona, cheguei em Palmas. Uma vez eu calculei o valor errado, cheguei em Palmas e a grana não dava pra me chegar no estúdio. Eu liguei pra um dos clientes, pedi carona pro cara. E aí foi desenrolando, a quantidade de clientes foi aumentando. E de repente, em 2018, eu estava inaugurando o maior estúdio que Palmas tem atualmente. Ei, tem um detalhe. Lembra que a gente tinha conversado e algumas pessoas sabem, né, que o Léo já tá dentro desse circuito aí de tatuagem já há quase 20 anos, né? E o Léo é da velha guarda. Tem um detalhe que a galera queria saber mais hoje, né, com relação, né, o teu início, com relação às soldas das agulhas, né? Quando você trabalhava nesse período que você iniciou, já foi com esse processo de fazer as soldas, né, das agulhas. Tipo, quando tu iniciou... Não, no caso, naquela época não existia hoje os materiais, né? Que existem hoje. Com relação aos cartuchos, as agulhas de arte já, né? Tem de toda a facilidade, né? De compra que tinha. E o Léo, como outros artistas também aqui de Paraupebas, né? Que nós conhecemos, eles faziam o quê, né? Aí o Léo consegue explicar melhor. Tá, vamos falar assim dessa parte. Foi nessa época, né? Sim. Eu acredito que se a gente for dividir a tatuagem no Brasil em gerações, eu acredito que eu esteja na segunda geração, né? Na segunda mais velha, né? Teve uma galera que veio antes, né? Algumas pessoas nas quais eu me inspirei, algumas pessoas que eu vi tatuando, e foi onde despertou ali em mim a vontade de me tornar tatuador. Mas quando eu entrei lá em 2004, né? No finalzinho de 2004, ali que foram minhas primeiras experiências, eu realmente, o acesso ao material era bem restrito, né? Algumas pessoas que já estavam bem à frente, que já tatuavam há bastante tempo, elas tinham material para vender, né? Que sabiam onde comprar, e era muito restrito. Quem tinha material, às vezes tinha bastante, e vendia para quem desejava comprar, mas vendia com um preço muito alto, né? Então era caro para você comprar. E nessa época também já existia um cara chamado Zago, no Paraná, não me lembro exatamente a cidade agora, que ele vendia máquinas pela revista, a gente tinha que pegar o cartão telefônico, colocar e falar rápido os códigos dos produtos que você queria, que era um catálogo que vinha nas revistas, depositava o dinheiro pro cara, falava seu endereço, seu nome completo, seu CEP, antes do cartão acabar, ia no banco, depositava e esperava seu pedido chegar. Entendeu? E o material que chegava, né, assim, era para aquela época já era um material bom, mas as agulhas eram soltas, né? Hoje, quando você chega no estúdio, você tem um envelopezinho de agulha,
todo lacrado, descartável, com lote de validade, com a validade, lote de fabricação e a validade, cartuchos a mesma coisa, tintas com lacre, tudo isso. Naquela época, nada disso tinha com tanta facilidade. As agulhas eram soltinhas, uma por uma. Cada fiozinho daquele que você vê na agulha de tatuagem, ele vinha individual. Então você tinha que formar os seus flats de acordo com o que você queria, né? Se você queria um flat de pintura, você posicionava as agulhas uma ao lado da outra. Se você queria um flat de uma agulha de traço, você posicionava. Então era tudo manual. Nessa época, a gente tirava 1 ou 2 dias do mês só para fazer isso. Hoje é o dia de soldar agulha. Então a gente trancava a porta do estúdio, não atendia ninguém, juntava eu e 1 ou 2 amigos, ia soldar de uma por uma. Soldava, aí depois colocava numa solução antibactericida, que eu também já não me lembro, que faz muitos anos que a gente não usa isso, e depois levava para estufa, né? Naquela época era muito comum o uso da estufa, não se tinha tanto acesso à autoclave. Então a gente levava para estufa, embalava, fazia embalagenzinhas individuais e acomodava depois no armário. Já às vezes dava para comprar o grau cirúrgico, né? Que é um envelopezinho, mas era tudo muito manual. Mas a tatuagem, então, alguém te introduziu dentro desse segmento ou foi assim, eu sei desenhar e vou começar a tatuar? Eu já desenhava, acho que quase toda criança ela tem uma fase, né, ali já por volta dos 7, 8 anos, 11 anos de idade, por aí que ela já tá dominando ali o lápis, alguma coisa assim, ela desenha, quase todas, né? Então eu também vim dessa fase, com 13, 14 os desenhos evoluíram, com 15, 16 os desenhos estavam bem legais. Mas a questão da entrada na tatuagem, a tatuagem ela me encantou, eu me lembro nitidamente dessa situação, a tatuagem me encantou, eu tinha cerca de 8 anos de idade. Eu vi um cara da rua que eu morava, no bairro que eu morava, era um conjunto habitacional, e um cara chegou, a gente era criança, tava brincando de bola por ali, um cara chegou com uma tatuagem no ombro, era um rosto de uma mulher, e ele cortou todas as camisetas dele pra mostrar que ele tinha feito uma tatuagem. Ele cortou as mangas e ele andava no bairro só com o braço de fora. E a tatuagem era pequenininha. Mas pra mim, que era uma criança, cara, eu olhei aquilo e achei lindo. Falei, caralho, mano, isso é muito... Não, acho que eu nem usava essa palavra naquela época, né? Mas eu olhei assim e fiquei encantado com aquilo no braço do cara. E eu peguei a caneta Bic e começava a me rabiscar. E foi assim, a minha passagem toda pela alfabetização, desenhando nos cadernos, desenhando nos meus braços. Eu sempre gostava disso, né? Da arte na pele. Eu me encantei quando eu vi e nunca esqueci. E eu coloquei na minha cabeça que eu teria uma tatuagem quando eu fosse, né, maior de idade naquela época. E a tatuagem, dentro desse decorrer aí, ela sempre começou com alguns comentários pontuais. Como eu desenhava na escola, nas cadeiras, nas contracapas dos cadernos, sempre alguém falava, esse menino vai ser tatuador. Esse menino vai ser tatuador. Com 16 anos, realmente, eu pedi para meus pais para que eu pudesse tatuar. Mas eu não tinha grana. Então, meus pais abominaram a ideia, né? Não, isso não é coisa de gente séria, vai arrumar um emprego, isso é coisa de malandro. Por quê? Isso era a década de... começo ali dos anos... começo dos anos 90, não, 95, 96. Não, dos anos 90. Isso, era na década de 90. Ainda era muito marginalizada a tatuagem, né? Então, meu pai não tinha tatuagem, ninguém da minha família tinha, então já foi descartada essa opção. Fui fazer outras coisas, fui militar, fui professor e tal, e reencontrei a vontade de tatuar lá em 2004, que eu já estava ali com 23 anos. Aí, nessa ocasião, eu já tinha uma grana, né? Recebi uma ajuda do meu pai para comprar um kit. Aí, fiz as tatuagens de rena, gostei, comprei um kit, fui fazer um curso de tatuagem, não comecei a esmo. Aí, procurei um artista, inclusive, que é da minha cidade, que acabou se tornando uma referência nacional hoje de tatuagem. E paguei para ele, naquela época, um curso. Voltei pra minha cidade, cara, e voltei a tatuar sozinho, né? Porque eu tava morando no interior, eu fiz o curso lá em Goiânia na época, voltei pro interior e fui sozinho, cara, fui tatuar sozinho. Então, assim, pra entrar na tatuagem, eu tinha um desejo, que já vinha desde criança, eu tive convites, né, ou estímulos de outras pessoas que falavam, pô, por que você não tatua? Você desenha tão bem, você já tá fazendo tatuagem de rena. Tive o apoio do meu pai financeiro, que me emprestou a grana para comprar o kit, e tive o prazer de ter uma pessoa que se propôs a me dar um curso, né? Eu paguei pelo curso e achei um profissional, que é uma das grandes inspirações para mim, que se propôs a me
ministrar o curso. Então, o primeiro estúdio de tatuagem, né, foi Gurupi, não é isso? Aí depois tu foi pra Palmas. Não, chegou a ser na cidadezinha que eu morava. Tipo, em 3 meses, que foram outubro, novembro e dezembro, né? Que depois de setembro que eu comecei a fazer tatuagem de rena, eu já vi que ali tinha uma oportunidade de ganhar uma grana. Então, acabou esse feriado, eu tava com uma grana bem bacana no bolso, cara. Eu passei... Era feriado de 7 de setembro, naquela ocasião, eu acho que tinha dado uma quinta-feira, eu sei que foi um feriadão. E eu passei 4 ou 5 dias fazendo tatuagem de rena. 5, 10, 15 reais. Chegou no final daquela situação, sei lá, naquela época eu devia ter talvez uns 1.500, 2.000 reais. Na segunda-feira eu tava numa loja de material de construção, comprei uma bancada, comprei uma pia, comprei umas madeiras, aluguei uma sala, comprei tinta, pintei, coloquei uma divisória no meio da sala. Em 3, 4 dias eu tinha meu primeiro estúdio montado. Bem rústico, assim, tudo eu que fiz, eu que pintei, não entendia nada, mas com aquela grana que eu ganhei, eu cheguei a montar esse estúdio. Esse estúdio ficou pouco tempo, ficou 3 meses, porque logo depois disso eu percebi que ali eu não conseguiria manter. Eu ganhei aquela grana, e quando eu montei o estúdio, eu já não tinha aquela galera toda que fez a tatuagem no feriado, né? Ali o negócio já era tatuagem permanente. Eu paguei o curso nesse intervalo também. Eu corri em Goiânia, fiz uma semana de curso, voltei e comecei. E aí a gente viu que, tipo, pô, pra ficar aqui na cidade, só com essa quantidade de habitantes, não vai ser fácil, né? E outra coisa, você é o cara ali da cidade que começou a tatuar, né? Todo mundo tem aquela... Santo de casa não faz milagre. Exato. Isso que eu tava tentando. Aquela situação assim, pô, eu te conheço, você começou esses dias, você começou a tatuar agora, faz aí até esses dias você tava fazendo outra coisa, assim, você viveu isso muito intenso na pele. O que acontece quando você vai visitar a gente lá em Palmas? Você chega lá em Palmas, você tem a agenda, o pessoal, nossa, o Sansão tá aqui e tal. Por quê? Porque você tem uma visibilidade diferente daquelas pessoas que estão ali próximas de você. Então isso também aconteceu naquela situação, a gente percebeu que não conseguiria prosperar ali, pegamos as coisas e vazamos pra Gurupi. Gurupi eu cheguei, montei um marketing já de guerrilha, eu sempre fui muito ligado ao marketing mesmo, sem ter estudado nada. Então já montei ali uma tática de como eu iria divulgar meu trabalho, saí entregando panfleto nas festas, eu fiz parceria com empresas da cidade pedindo patrocínio, na época ela era Lan House, aquelas casas de videogame, que eu não me lembro como é que se chamava, né? Aquele pessoal que tinha, às vezes, os videogames pra alocar. Eram coisas que eu imaginava que tava ligada a... Aqui a gente chama de fliperama. Isso, fliperama. Não tava lembrando. Isso, fliperama, Lan House também, locadora, né? Que tava no auge dos DVDs. Então, o que eu imaginava? Pô, quem assiste filme, quem joga, quem tá nas baladas, são a galera mais jovial, que tá mais disposta. Então, eu procurava esse público para parcerias, pra bancar os meus panfletinhos, e eu saía na rua entregando. Aí o pessoal falava, pô, você é tatuador, eu vou lá tatuar. Eu falava, peraí que agora não dá porque eu tô panfletando, vamos agendar um horário e depois eu volto pra lá. Cara, meu começo foi isso aí, eu mesmo tinha que fazer tudo. Eu pintava, eu construía, eu desconstruía, eu reformava a maca, eu não tinha grana. Foi assim, tudo foi muito construído do zero, mano. Esse detalhe que eu ia comentar, né? Porque o Léo hoje ele é bem ativo nas redes sociais, né? Faz vídeo, tá todo o tempo, né? Fazendo essas divulgações aí na internet. Chegando aqui a 49 mil já, né? Quase 50 mil seguidores já na rede social. E assim, era uma coisa muito difícil, né? Hoje tá mais tranquilo. E assim, é difícil, né? Porque a gente vê muita gente que ainda não quer aderir, né, às redes sociais. Principalmente quem é da velha guarda, né? Não acredita muito nisso, ele gosta mais daquele comercialzinho ali na TV, de pronunciar no rádio, vai lá e paga para você ouvir no rádio. E, assim, quem tem esse estalar, né, de mudar e querer ir para as redes sociais, que é onde todo mundo tá, né? Todo mundo tá com o celular na mão hoje, né? Hoje é muito fácil mostrar teu produto, sendo que o cara tem um celular. Souber direcionar tudo certinho e aquela coisa, né? Produzindo, né? Sempre produzindo. E como foi pra ti, assim, adentrar nesse mundo da... Porque eu tenho um cara da tatuagem, né? Meio ogrão e tal. Não, eu não. Né? Tá. Assim, eu sou... Tá. Também tem uma história interessante, né? Eu e o Sansão, a gente senta pra conversar, eu e outros amigos sentam pra conversar, seriam necessários 4, 5 podcasts pra gente contar tudo. Mas o que acontecia, cara? Eu falo que eu sou uma transformação realmente, assim, uma transformação interna, não que seja esse exemplo pra ninguém, mas uma transformação interna muito grande. Nessa fase ali dos 10 anos de idade até os 14 anos, eu era muito reprimido, cara.
com a minha própria família, com os meus próprios amigos. Eu tinha ali um ciclo de amizades, que eram amizades de esporte, assim, que era uma galera com quem eu brincava, me comunicava muito bem, mas fora desse ciclo, eu não conversava com quase ninguém. As visitas chegavam na minha casa, eu cumprimentava e ia pro meu quarto, né? Eu morava com minha mãe, eu cumprimentava o pessoal e ia pro meu quarto. Na família, eu não conversava com todo mundo, nos eventos da família eu não ia, eu era muito fechado. E aí eu me entreguei ao esporte, assim, fui me dedicando bastante ao esporte, aí tá em eventos, tá em jogo, e o pessoal, né, vocês jogaram bem, e aí isso foi quebrando essa vergonha, né? Quando eu entrei no mundo da tatuagem, acho que ali nos primeiros 3 meses, eu tava com muita vergonha, cara, eu tinha vergonha até de quando o cliente chegava, como que eu ia falar pro cliente que eu tinha 3 meses de tatuagem, né? Eu ficava muito travado ainda, e aí eu decidi mudar pra Gurupi. Eu cheguei em Gurupi, eu não conhecia ninguém. Como é que eu ia fazer em Gurupi sem conhecer ninguém com vergonha? Assim, eu conhecia algumas pessoas que me incentivaram pra lá, mas eu digo ninguém no sentido amplo, comercial, principalmente. Sim. Então eu precisava botar a cara a tapa, precisava pedir patrocínio para poder fazer os panfletos, para fazer as parcerias. Cara, foi engolir a vergonha, respirar fundo, chegar e falar e me posicionar. E aí eu vi que eu conseguia falar bem. Eu chegava, posicionava, e detalhe, muitas vezes eu vendia ali um personagem que ainda não existia, porque eu tinha 3 meses de tatuagem. Eu chegava em você e falava assim, pô, tá, você quer tatuar comigo, né? A gente começava a trocar ideia assim, não, mas eu quero um negócio muito bem feito aqui, bem realista. Você tem bastante experiência? Eu tenho 3 meses de tatuagem. Às vezes você ia ficar assim, pô, será que você consegue fazer? Então eu vendia muitas vezes, eu criei um personagem ali que já era um tatuador, que já tinha um certo tempo, separei meus melhores trabalhos, porque eu tinha já naquela época alguns trabalhos bons, mas os outros trabalhos que eu ainda estava aprendendo, eu escondi todos, mostrava ali os bons, e assim eu fui trabalhando essa necessidade de me comunicar. Só que naquela época, se a gente pegar ali 2005, não existia a rede social. Era Orkut, acho que nem o Facebook, eu acho que ainda não era. Era Orkut, né? Então não tinha gravação, você não gravava, você não precisava fazer live, era foto, era estático. Então você tirava uma boa foto, não tinha tanta edição quanto a gente tem hoje, vários programas, mas você tirava uma boa foto ali, bacana, você já estava ali se posicionando na rede social. Então assim, eu fui trabalhando isso, fui me tornando comunicativo, fui começando a fotografar, conversar, aí em Gurupi eu comecei a ficar bastante conhecido na tatuagem, fui convidado para dar entrevista em jornal, já várias vezes, graças a Deus, tive a oportunidade de falar sobre a tatuagem em matérias jornalísticas, saí em revistas, fui para rádio já também, participar de programa de rádio falando sobre a tatuagem, e cara, isso foi se tornando muito natural. Como eu já também ali acabei me adequando ao Orkut naquela época, depois ao Facebook e hoje ao Instagram. Então, assim, eu já fiquei dentro do mundo, né? Veio atualizando e eu tô tentando me atualizar junto. É óbvio que, por exemplo, minhas filhas são muito mais rápidas e mais antenadas. Elas já sabem do monte de recurso que tem, que eu não sei ainda. Mas eu tento sempre me manter bem ativo ali, bem comunicativo. Mas foi realmente uma virada de chave, cara. Eu precisei passar por um processo. Naquela época, então, de Gurupi, tu já era casado, então, no caso, em Gurupi, sim, né? Sim. Eu cheguei em Gurupi casado com a mãe da Ana, né? Que é a minha filha mais velha. Eu cheguei lá casado. Nós ficamos lá casados ainda por 4 anos, se não me engano. Depois eu acabei me separando. Ela voltou e eu continuei em Gurupi. Olha o detalhe que quase todo mundo sabe também, né? O Léo, ele é um artista completo, assim, e ele conseguiu introduzir a família dele dentro do projeto, né? São 3 meninas agora, né? São 3 filhas. A mais velha é a Ana, que é de 21, né? Ela faz a gestão hoje do estúdio de Gurupi, que naquela época a gente só tinha o de Gurupi, depois montamos o de Palmas e hoje temos aqui junto com você o de Parauapebas, né? Então a Ana, que é a mais velha, que é do meu primeiro relacionamento, ela faz a gestão hoje do estúdio de Gurupi, mas ela também faz a gestão financeira dos outros 2 estúdios. A minha esposa atual, que é a Jéssica, né? Nós já estamos aí há 13 anos juntos, ela faz a gestão da loja de Gurupi. E aqui no Pará, né, somos nós 2 aí de vez em quando. Cara, eu tenho poucas lembranças aqui de Parauapebas. Teve uma época boa aqui que tinha uns eventos ali próximo de onde agora é a Secult, né? E que vinha uma galera tatuar de fora.
E esses eventos, depois da pandemia, morreram, assim, não tem mais aquele alvoroço, essa galera. Eu lembrava muito os caras lá tatuando ao vivaço e tal. Cara, era muito bacana aquilo ali. E deu uma mornada aqui, né? Então agora chegando essa nova leva, né? Mudando, agora tá todo mundo, apesar de tá todo mundo no seu estúdiozinho de boa, né? É melhor, é mais confortável. Mas e aí, como é que fica? Será que esse evento que você lembra talvez seja uma convenção de 2014? Em 2014, eu quando eu comecei a tatuar ali 2005, né? 2006 eu comecei a frequentar Paraupebas, a convite de um amigo que tinha vindo morar aqui. Então eu vim em 2006, vim em 2007, aí pra lá a agenda começou a ficar muito cheia e eu parei de frequentar Paraupebas. E em 2014 teve um evento aqui em Paraupebas, no ginásio. Não sei se é esse evento que você tá falando, mas eu acho que chegou a ter 2 convenções aqui, né? Eu participei de uma. Você participou essa convenção que eu tava, acho que o Sansão também tava. Naquela época eu não conhecia isso. Não conhecia ele tava lá como desenhista, mas foi um evento sim, ali no ginásio, onde a galera toda tava ali, né? Na convenção, então a tatuagem tava acontecendo ali, ao vivo mesmo, pra todo mundo ver. Na pandemia, os eventos se tornaram mais online. Continuou tendo, só que você fazia o trabalho no seu estúdio e mandava um vídeo, mandava uma foto, alguma coisa assim pra ser analisada, né? Pra ser avaliado, mas continuou tendo sim na pandemia. Agora, desde 2022, 2021, 2022, principalmente 2022, os eventos presenciais ganharam força total de novo agora. Nós fomos aí para 2 eventos juntos, né? Ano passado nós participamos de 6 eventos, cara. Eu rodei quase 50 mil quilômetros para participar de 6 eventos pelo Brasil. A gente foi de um lado ao outro do país, tudo participando de evento presencial. E assim, é gigantesco os eventos, né, que a gente foi, encontrou, né, Léo, vários artistas de alto nível. Isso agregou muito, né, pra mim também, como tatuador, como desenhista, que assim, aí eu falei, rapaz... Mas você ainda tá com a pele muito limpa, tu. Pois é, cara, o Sansão é um artista que ele... Não, pô, a mãe deixa não. Ele vende muito bem o trabalho dele, ele executa muito bem, mas o cara não tem tatuagem. Não, né? Mas ele não é uma exceção não, tá? No mundo da tatuagem existem sim vários artistas dessa forma, pessoas, e inclusive assim, artistas de renome internacional que não tem tatuagem. O cara não tem nenhuma tatuagem e o trabalho que o cara faz, você fala que é incrível. Você fala, não, esse cara deve ser todo tatuado. O cara que fez isso aí, você vai olhar o cara não tem nenhuma tatuagem. Na verdade, o tatuador mesmo, raramente ele vai se tatuar, né? Só se for aqui no braço. Tem situações, sim, que os caras se tatuam, mas eu acho que a galera meio que caiu a ficha que é melhor você deixar outro cara te tatuar, que a qualidade é diferente. Mas é muito comum o cara também se tatuar. Acontece bastante. E Sansão, o Léo sabe que tu começou tatuando Porsche? Poxa, cara, e eu não tava lembrando desse detalhe, Léo. E eu falei assim, cara, eu ganhava 8 centavos por cada porte que eu pintava. Por isso que ele tá comentando isso, né? E ele lembra de mim desse detalhe. E aí o pessoal falou assim, cara, eu ganhava, eu e o Johnny, na época, né? Johnny Anticorpos também, que é tatuador. Eu ganhava 8 centavos pra pintar um porte. Aí eu pintar de branco? Não. Tem os números, né? Aí o que acontece? O poste é numerado. É numerado. Acho pra empresa isso. Saber. O poste número tal quebrou. Isso. Aí eu lembro que, né? Até a gente comentou na última vez. O cara vinha contando, né? Aí deu 136 ali no último poste. Aí nós tínhamos que vir, né? Pintando, colocando os números. E tinha que bater exatamente com o número do cara. E assim, por várias vezes, eu lembro que aqui no Bairro da Paz, chegava no último poste, oxe, deu 135. Ou o cara errou. Aí tinha que voltar apagando, mano. Sério, mano. 8 centavos. Olha como é que era a dificuldade. Mas peraí, você voltava conferindo ou simplesmente você apagava e começava de novo? Cara voltava, eu primeiro ia conferir. O cara voltava de moto. Foi que eu errei. O cara passava de moto, que era o nosso supervisor. Ele passava de moto, conferindo novamente pra ver se ele tinha errado ou a gente tinha errado. A maioria das vezes era a gente. Aí ele só pode voltar. Aí voltava apagando, entendeu? Mano, pode ver, tem porte pintado até hoje. Até hoje com o seu número lá. Aí eu lembro que no total de grana, acho que eu fiz a média de uns R$145, R$150. Aí tu pega isso e divide por 8 centavos. Caramba. Dá porte pra caramba. Léo, e
onde se inicia essa pegada de empreendedor, né, do projeto 63 Inc? Aonde é que começou tudo ali? Caramba, mano. E o local? Quando eu decidi me tornar... E o que é também, né, o projeto, assim, pra dar uma... Vamos lá. Quando eu realmente decidi que eu viveria só de tatuagem, eu percebi que não poderia ser simplesmente tatuador, tá? Por que eu falo isso? Porque dentro do cenário atual, e por muito tempo será assim ainda, muitas pessoas têm a visão que ser tatuador, né? Eu sou tatuador e eu não preciso me preocupar com regras de qualquer outra empresa, com funcionário, com aluguel, com contador, com acerto, qualquer coisa desse tipo, para me fazer uma planilha para saber quanto eu estou ganhando ou quanto eu estou gastando. A maioria dos tatuadores não faz isso. E isso é o caminho que leva a maioria dos tatuadores a fecharem seus estudos, assim como em outras profissões, né? Então, a partir do momento que eu decidi que eu seria realmente tatuador e que eu iria viver disso, lá no começo eu cometi vários erros, né, de gestão financeira. Com esses erros eu fui aprendendo que por esse caminho não funcionaria, eu não conseguiria me manter. Então eu comecei a organizar minha gestão pessoal. Eu comecei a anotar, né, quantas tatuagens eu fazia, quanto eu ganhava, quanto eu tinha gastado, se eu tinha uma auxiliar, naquela época eu já, né, programava a grana para pagar ela, eu já programava a grana do aluguel, às vezes não batia porque tinha imprevisto, você tinha que pagar outras coisas, já fiquei sem grana diversas vezes, já inclusive tive projeto dentro desse leque aí de 20 anos, desse intervalo de 20 anos, eu tive projetos que deram errado, assim, versões do meu estúdio que eu precisei reduzir um monte de coisa, praticamente zerar, pegar um fôlego e começar de novo. Então, assim, a cada ano que foi passando, eu fui entendendo que eu precisava cada vez mais me preocupar com o financeiro. Porque tatuador ganha bem. Se o tatuador ele for um cara que entende dos recursos financeiros ali, do poder que ele tem da profissão na mão ali, ele consegue ganhar muito bem, mas a maioria não faz a gestão correta do dinheiro. Então, tudo que ele ganha, ele acaba gastando com outras coisas fora da realidade. Então, eu comecei a me destacar também por esse sentido. Eu tinha sempre bastante material. Eu vi uma promoção de material que me servia, eu corria e comprava material na promoção. Fazia um estoque bacana. Então, sempre muito organizado. Percebi que eu não podia jamais deixar faltar material. Eu podia estar na pior situação financeira que fosse. Se entrasse pouca grana, eu tinha 2 prioridades. A minha vida inteira eu sempre tive 2 prioridades. Material de tatuagem e marketing. Muitas vezes eu abri mão de muita grana, assim, muitas vezes eu abri mão da grana para às vezes comer um sanduba, curtir um final de semana com a família, porque eu pensava, pô, dá para me comprar material e dá para me fazer marketing. Eu tendo material e fazendo qualquer tipo de marketing, eu vou conseguir atrair novos clientes. E naquela época o marketing era o quê? Às vezes fazer adesivo, às vezes fazer cartãozinho de visita, às vezes fazer cartaz, patrocínio de cardápio de pit dog da cidade, né? Lanchonete, restaurante chique, banner nas festas. Então eu sempre me dediquei muito a isso. Então isso foi se tornando cada vez maior. Chegou um ponto que eu percebi que eu podia vender o material, porque eu sempre quebrava galho. Ah, Léo, você não tem uma agulha para me vender? Você não tem um pouquinho de tinta? Opa, tá aqui um nicho de mercado. Eu posso vender material de tatuagem. Aí veio um desafio muito grande. Comecei a fazer pequenos investimentos, né, para conseguir o material de tatuagem, mas você se esbarra em uma dificuldade muito grande. Você é tatuador e você precisa vender material para outro tatuador que te vê como um concorrente, que não te vê como um cara que está ali para agregar, para facilitar o caminho dele. Ele fala, pô, eu vou comprar material do cara que eu tô concorrendo com ele. Até hoje, né? Até hoje é assim, né? Ah, esse cara é meu concorrente, eu vou comprar material dele, vou ajudar a fortalecer. Ele não consegue te enxergar como uma pessoa que tá ali para agregar. Eu continuo tendo meu Instagram pessoal, continuo sendo tatuador e eu separei a tatuagem da distribuição de material. Eu tenho um Instagram diferente que é cuidado pela minha equipe. As pessoas que chegam na minha loja para comprar material falam ou com a minha filha, ou com a minha esposa, ou com alguém da equipe, ou com o Sansão. Se eu estiver na loja e precisar, eu paro e vou atender, mas é uma dificuldade muito grande de você vender para alguém que faz a mesma coisa que você. Eu imagino que isso seja em diversos nichos, né? Diversos nichos. Por exemplo, às vezes o cara que
que é mecânico, ele tem a mão de obra e a autopeça, às vezes o cara compra em outra autopeça, mas não compra do cara, fala, não, lá ele é mecânico também, eu não vou comprar. Então assim, a gente sempre se esbarrou nisso aí, cara, mas tudo foi ganhando corpo, a distribuição foi ganhando corpo, né, foi crescendo, a gente ampliou aqui para Parauapebas, a gente chegou a projetar outras lojas, mas aí, né, analisando sempre a longo prazo, a gente decidiu frear, esperar um momento, né, que a gente até estava comentando aqui um pouquinho antes de começar, essa alta do dólar, que nosso material quase todo vem de fora do país, né, vem muita Importante, coisa... né? Principalmente tinta, né? Muita coisa vem da China, as máquinas, agulhas, cartuchos, diversos outros suprimentos eletrônicos, né, ali vem da China. Então, assim, a gente percebeu que era uma hora de dar uma freada, continuar com o que a gente tem, esperar ver como que o mercado vai se comportar aí até 2025, até 2026, né? Pra gente decidir se abre mais ou se precisar recuar também, não tem problema. Isso faz parte do jogo. O que eu e o Sansão sempre conversamos muito é realmente analisar. Será que é hora de abrir ou será que é hora de fechar? Porque às vezes dá uma dor, né? No coração, você fala assim, poxa, eu tô com um projeto ali, uma empresa que eu preciso fechar. Só que você tem que ser muito claro e tem que ter um ponto de equilíbrio muito amplo para você entender que se não está bom, se o negócio não está prosperando, se está empatando, já é hora de você parar. Né? Eu falo assim, isso é difícil quando a gente tá lidando com o sonho da gente, né? Com o que a gente quer fazer para ganhar a vida. Aí a gente fica alimentando o sonho, né? Você fica, cara, não, mas isso aqui é meu sonho, mas vai dar certo. Mas a partir do momento que começou a empatar, que você ficou 30 dias, você fala, pô, paguei as contas, paguei os funcionários, tá tudo ok. Não sobrou, mas não faltou. Mas e aí? Você trabalhou 30 dias e não ganhou nada? Então, realmente faltou às vezes a sua grana. Então, assim, a gente tem analisado isso com muito cuidado, né? A gente tá vendo se vai ampliar, se vai manter, se vai recuar, faz parte. Eu tava conversando algumas noites atrás aí com um amigo, ele aqui de Parauapebas também, mas tá morando fora, ele até me perguntou, e eu falei, cara, sempre analisar com muita cautela. Voltar não é um problema, talvez você volta, fica 1 ano, 2 anos, e depois consegue retomar o projeto mais forte, mais sólido. Mas acontece, e acontece também de errar. Eu já errei lá em 2014, eu errei feio isso que eu ia comentar. nas finanças. Em 2014 eu errei feio nos cálculos, estava, né, gastando muito mais do que estava arrecadando, e mantendo esse pensamento assim, tipo, não, isso aqui é um sonho, tá muito legal, vamos, vai dar certo, vai dar certo. Quando a gente se viu, a gente estava diante de um valor negativo tão alto que a gente já não conseguia mais voltar atrás. Então aí realmente já teve que fechar o estúdio, voltar para uma sala pequenininha, acho que mais ou menos o tamanho desse estúdio, ficar tatuando. Mas o que aconteceu? Lá em 2014, financeiramente, eu tive um descontrole muito grande, mas tinha material e tinha marketing. Eu tinha material de marketing na época e eu tinha material estocado de tatuagem. Eu só precisava continuar tatuando. É lógico que mexeu muito com a minha cabeça, né? Você fica muito triste, você fica envergonhado. Nossa, o Léo quebrou. Saí do meu estúdiozão lá e pra uma salinha aqui. Saiu do estúdio grande, tá vendo? O cara quebrou. Isso me deixou muito envergonhado, mexeu muito com o meu psicológico, mas aí com o apoio da esposa, dos amigos e tal, a agenda, pessoal, e aí, você tá onde agora? Você tá, eu quero tatuar. Falei, cara, dá pra recomeçar. Engraçado que de 2014 pra agora, 2024... né? Fecha-se um ciclo de 10 anos e, cara, foi a parte que, assim, o período que a gente mais prosperou. Depois de ter tomado esse golpe, aí você já aprende e fala, pô, por aqui eu não vou, porque eu já vi que não dá certo, né? A calculadora. Comprei uma calculadora bem grande. Gastando o apurado do dia. Não, é engraçado que nós tentando entrar num acordo, né, pra ver qual é o melhor caminho. Aí eu falava, mano, dá pra fazer assim, desse jeito. Aí eu olhava, pega a calculadora. Não dá certo, eu já fiz. Eu falei, moço, 1h da manhã. Aí eu pensava em alguma coisa e o Léo chegava, já fiz, não dá certo. Eu falei, Léo, esquece, mano. Tudo que eu tô pensando, o Léo chegava lá, não dá certo, já quebrei. Olha aqui, não dá certo. É porque a gente, você sabe, Sansão sabe, acho que a gente sonha, né? A partir do momento que você fala, nossa, eu sonhei em montar uma açaiteria. Vamos dar um exemplo bem simples. Tá, a gente sonha, e você sonha que você quer ver sua açaiteria lotada, gente esperando pra comprar, você bombando, você saindo no jornalzinho da cidade, um grande empreendedor. Só que às vezes a gente despreza os cálculos, né? Eu tive um parceiro de negócio que ele montou uma barbearia. A gente montou um estúdio
E ao lado, dividindo o ponto, ele montou uma barbearia. E eu tava fazendo um plano de negócio, eu fui pro Sebrae, né? Fui lá ver se era viável. Foi quando eu fui inaugurar esse estúdio de Palmas, que graças a Deus hoje é o nosso nosso melhor estúdio. Ok, Porto Seguro. Isso, ele é realmente Porto Seguro. Aí ao lado tinha uma barbearia e eu fazendo um plano de negócio, o meu parceiro de negócio falou assim, cara, se é besteira, eu vou montar uma barbearia aqui, vou fazer tantos cortes por dia e tá tudo certo, não tem esse negócio de ficar calculando, procurando coisa demais. E aí eu peguei minhas planilhas, passei pra ele, falei, cara, eu tô fazendo aqui o plano de negócio é esse aqui, pega as planilhas e preenche aí pra ver se você tá no caminho certo. Ele preencheu tudo lá, de quanto que ele ia cobrar pelo corte, quantos funcionários ele ia ter, o que ele ia precisar de lâmina, de shave, de shampoo, de não sei o quê. Ele falou que tava tudo errado. Ele falou, cara, se eu inaugurar desse jeito, eu vou quebrar na primeira semana. Eu falei, tá vendo? Então, assim, quando eu converso com o Sansão e com outras pessoas a respeito de sonhos, eu tento passar o que eu sofri. Que, tipo, não dá, cara. O sonho, ele é muito bonito, né? Ele é muito, na nossa cabeça, ele vai dar tudo certo, só que você tem que pegar uma calculadora e ver realmente se as contas vão fechar. E às vezes você vê que não vai fechar e infelizmente você tem que, doendo o coração ou não, como eu disse, às vezes você tem que voltar atrás num projeto, você tem que fechar uma loja. Às vezes a gente imagina, pô, é vergonhoso fechar, né? Você falou, pô, tinha um estúdio muito bacana e fechou. Você pode analisar por grandes grupos. A gente vê recentemente aí grandes grupos falando que tá com falência, Americanas, a Flavius já balançou, a Netshoes já balançou, Acho que ela é lá. Magazine Luiza já balançou, né? É grande aqui, né? Kabum, a loja Sport. Muitos grupos compram outros grupos, né? Um vai ficando ruim das pernas, vem outro tá com as pernas mais treinadas e agrega. Isso acontece, cara. Isso acontece. Faz parte. É óbvio que eu acredito que nenhum grupo desse também projeta quebrar, né? Realmente quebrar. Alguns conseguem se reerguer, outros não, né? A gente viu casos aí de empresas realmente, assim, se a gente for lembrar, tem grandes empresas que existiram, que durante muitos anos dominaram o mercado e chegaram a um ponto de quebrar. E quem somos nós, bem menores, que não podemos errar? Eu falo, esses dias eu gravei um vídeo, né? Nas segundas-feiras eu gosto de fazer um vídeo motivacionalzinho e falo, cara, o acerto e o erro dentro da empresa, eles caminham lado a lado. Só que você tem que acertar muito mais do que errar para o seu projeto ficar em pé. Para você manter sua loja em pé, porque senão você não vai conseguir. Se você começa a errar demais, a tendência é que você vai ficando sem recursos e acaba fechando seu projeto. E quando a gente fecha um projeto, quando você realmente não tem mais nenhum tipo de recurso, o cara fala assim, poxa, eu quebrei, cara, Sansão, quebrei, não consigo mais tocar lá o Lava Jato e tal. Na verdade, talvez ele quebrou um ano antes, porque ele tinha lá um dinheiro guardado, aí parou de entrar a grana e ele começou a pegar daquela graninha. Tirando da reserva. Só que lá, se ele tivesse tido um pouquinho mais de sensibilidade, menos apego aos sonhos como a gente tem, né? Isso é normal nosso. Se quando começou a empatar, ele já tivesse percebido, opa, não tá legal, e tivesse parado, ele tava com a grana guardada no banco, né? Ou guardada em casa, ou investida. A gente tem esse hábito. O projeto não tá dando certo, e a gente começa a pegar recursos de outros lugares, Sansão é prova disso, a gente começa a pegar recursos de outros lugares e colocar. Aí você já zerou o projeto, você zerou suas reservas, aí você fala, quebrou. E realmente, meu amigo, aí você quebrou mesmo. Aí quebrou. Porque você pegou tudo que você tinha conquistado, guardado, vendeu um monte de coisa para manter e você já não tem mais de onde tirar recursos, né? Então, assim, a gente tem que ter, falando, né, só pra gente fechar esse pensamento assim, da parte de empreendedorismo, cara, vai muito além de tatuar. Vai muito além. Você tem que enxergar o estúdio de tatuagem como realmente uma empresa. Se você tem uma funcionária no seu estúdio, se ela é sua amiga, pessoal, não, vou trabalhar aqui por um tempo e tal, vou ficar na recepção, registra ela, paga o acerto dela, paga as férias dela, porque enquanto ela tá ali, enquanto a amizade tá legal, tá tudo certo, né? Se algum dia acontecer algum desacordo entre os dois, e é muito comum no mundo dos tatuadores isso, né? O pessoal ficar informal, coloca ali um amigo na recepção e às vezes a amizade acaba e vem o processo judicial, né? O processo trabalhista, né? Então, assim, são coisas que eu acho que é o diferencial de quem consegue se manter no mercado com tatuagem. As pessoas que conseguiram enxergar que o estúdio de tatuagem vai muito mais a fundo do que simplesmente você ter tinta, agulha e cliente, vão conseguindo se manter no mercado, vão conseguindo se manter organizado. Quem ainda tem aquela visão de que o estúdio de tatuagem é só
cliente, recebi, gastei 100% daquela grana ali no final do dia, vamos pro barzinho, vamos comer uma pizza, amanhã tem outra tatuagem, e às vezes no dia seguinte não tem outra tatuagem, às vezes no dia seguinte uma central de ar queima, você precisa da grana, e a grana? Você não tem. E Léo, isso me traz a pensar assim, aqui em Parauapebas, eu já, tipo assim, conheci vários tatuadores por nome, não pessoalmente, mas conheci alguns. E assim, migrou muito, né? Já teve estúdio aqui pertinho, aqui do lado um ali, outro ali, na Marabá, aqui pertinho, né? E eles vão rotacionando, né? Uma hora ele tá aqui, outra hora é o mesmo tatuador, mas ele tá em outro lugar. E assim, não é também de levar assim, porque de onde veio o mundo da tatuagem, né? O cara pegar aquela galera mais hippie que começaram a tatuando... Se for pegar lá década de 80, 70. Bem lá no movimento hippie. Isso. E tal, dessa pegada aí lá dos Estados Unidos, dessa informalidade, né? De tá migrando sempre, né? E acaba que o cara tá aqui, aí não sei por que não bateu a conta, mas é igual tu falou, né? Hoje eu tô com o meu estúdio aqui, aí amanhã o mesmo tatuador tá lá, com outro estúdiozinho em outro lugar, outra hora ele já tá com outro tatuador, no estúdio de um tatuador, e fica assim, migrando, né? De um lado pro outro, de um lado pro outro. E o cara se perde, acaba que o cara não encontra mais ele, né? Não, eu quero fazer uma tatuagem. A minha irmã mesmo começou uma tatuagem como tatuador, né? Num local, e depois esse cara sumiu, passou, sei lá, um ano, quando ela foi preencher, que antes era assim, não, uma tatuagem grande, rabiscava ela primeiro, depois ia preenchendo, e acabou que ela não terminou essa tatuagem, porque depois o cara já estava em outro estúdio, depois o cara já estava em Marabá, o cara já estava lá, assim, meio nômade, né, e tem mudado, né, a gente já vê, eu acho que tem uns 2 ou 3 que eu conheço aqui, já mais fixo mesmo no lugarzinho, toda vez que tu passa, tá lá a tatuagem, então o cara tá profissionalizando mais, né, assim como tu falou, né, tirando da informalidade até quem tá trabalhando ali. Isso. Então vamos analisar que nós temos vários perfis de tatuadores, certo? A pergunta que eu respondi para o Sansão, né, parte da questão financeira, foi como eu lido com os meus negócios. Mas existe tatuador que tem esse perfil, que ele prefere, às vezes, ser até itinerante. Ele passa um tempo em Parauapebas, procura algum estúdio, faz uma parceria ou abre um ponto, né? Vai ali, aluga um pontinho pequeno, fica aqui uma temporada. Pô, mano, eu quero conhecer Marabá. Aí ele vai pra Marabá, fica por ali um ano, talvez mais, talvez menos. Cara, e se eu fosse morar na região sul do país? Pega as coisas dele, às vezes bota num carro, bota no ônibus, ou vende tudo aqui, pega a grana, vai parar lá no sul, chega lá e monta. São perfis, né? A gente tem perfil de pessoas que preferem não criar um vínculo com o local, tá aqui, tá ali, em diversas profissões também. Você tem um perfil das pessoas realmente que são, vamos tomar cuidado aqui, né? Mas assim, as pessoas que realmente às vezes não têm essa gestão financeira, que realmente muda porque não faz uma boa gestão dos recursos. Monta um bom estúdio, aí desorganizou, vai para um estúdio menor, fica ali um tempo, consegue juntar uma grana, monta um estúdio novo, ali não deu certo, vai tatuar com alguém, ficou ali um tempo, aí às vezes por algum desacordo vai para outro estúdio. Então você tem vários perfis dentro da profissão. Você tem um cara que é organizado, você tem um cara que é empreendedor, você tem um cara que é totalmente desorganizado, você tem aquele artista que não quer nem saber de funcionário, ele prefere trabalhar para um estúdio, que é o nosso caso. A gente não tem problema de lidar com acerto de funcionário, com contabilidade, com pagar impostos, isso aí tudo pra gente é tranquilo, é muito natural pra gente, a gente sabe disso. Mas tem artista que não gosta de ter essa burocracia, de ter que cobrar um funcionário, de ter que acertar. Então ele prefere procurar um estúdio onde já tem alguém que faça isso, igual nós temos marcas para alugar. Então tem artista que procura espaço para trabalhar com a gente porque ele não quer nada dessa parte burocrática. Ele quer só fazer a tatuagem dele, ele paga a nossa parte lá, recebeu dele e ele vai embora para casa, entendeu? Existem vários perfis. Dentro do conceito tatuador, eu costumo dividir o comportamento do tatuador em 3 partes. Existe o cara que gosta de trabalhar para estúdios que já tem essa formalidade. Existe aquele cara que ele gosta de ter o próprio estúdio, não gosta de tatuar com ninguém. E aqui no meio, você tem um tatuador que ele não se encaixa nenhum, nem outro. Vamos lá. Aqui no meio, não só na tatuagem, você tem um cara que ele não consegue ter o próprio estúdio, porque ele não faz uma gestão boa dos recursos dele, mas ele também não consegue trabalhar para um outro estúdio porque ele não concorda. Ele acha que no outro estúdio... Ele é tatuador, então ele não vai trabalhar para outro cara, porque lá o cara tá explorando ele tá fazendo a tatuagem, o cara tá ficando com a parte do dinheiro dele e tal.
Para ele isso é ruim. Mas quando ele vai trocar o próprio estúdio, ele não consegue manter a água em dia, a energia em dia, não consegue manter o estoque. Pensa comigo, se ele mantém toda a parte burocrática em dia, ele só tem que tatuar. Se ele pegar a grana certinho, destinar a parte da energia, pode ser de uma forma muito simples. Eu conheci um cara muito simples, ele fazia envelopinho. Ele pegava envelopes de carta, colocava energia, água, aluguel e material de limpeza. Ele era chaveiro. Cada cópia de chave que ele fazia, ele distribuía o dinheiro em um desses envelopezinhos. E ali ele mantinha o controle dele. Então, se o tatuador pegar ali e entender que ele precisa pagar energia em dias, para nem pagar o juro, pagar a água em dia, manter o material dele em dia, ele manter a divulgação dele em dia, ele vai ter cliente, vai ter grana. Só que ele não consegue fazer isso sozinho e ele não consegue trabalhar para alguém porque ele acha que ele está sendo explorado. Então ele vive aqui no meio, num limbo. Ora ele está num estúdio, que foi o que você falou, ora você vê o cara num estúdio. Não, de repente ele montou um estúdio para ele. Mas de repente ele já fechou o estúdio novo, dele. Entendeu? Então assim, eu falo que tem quem gosta, quem nunca montou estúdio prefere trabalhar para um estúdio grande. Tem quem nunca saiu do próprio estúdio, sempre trabalhou sozinho. E tem um cara que pinga-pinga. Exatamente o termo que você falou, ele pinga-pinga. Hora ele tá no estúdio dele, hora ele foi trabalhar para alguém, hora ele tá itinerante, tá tatuando em casa, tá tatuando na casa do cliente. Então, a gente volta para aquela questão. A gente tem vários perfis de tatuadores dentro do mundo da tatuagem. E só para frisar, essa parada da gestão é tão, né, séria que o Léo sempre passou, que eu tava presente em um momento que eu fiquei assim, eu falei, nossa, o negócio realmente roda redondinho para poder a coisa acontecer. Um detalhe, quando se trabalha em empresas, né, CLT, que nós falamos, e acaba que a gente precisa faltar. Então, eu vou no hospital, tô doente, né, aí eu tenho que apresentar o atestado para poder, né, fazer toda a comprovação que eu tava lá e ser abatido. Eu lembro que... Abonado, tu tá jogando muito Counter-Strike. Teve um detalhe que a Ana Clara, né? A Ana Clara é filha dele, e tem a Jéssica, que é a esposa. Eu lembro que uma das vezes, uma faltou para poder. Aí trouxeram, né, os atestados para poder comprovar. Foi. Na situação. A gente é tão enjoado, né? Nesse sentido aí, o pessoal às vezes que vai trabalhar com a gente fala, pô, vocês realmente são enjoados. Mas é uma questão. A minha filha faz a gestão, né, de que ela tem que mandar de documentos para os contadores, e a minha esposa precisou faltar. A Ana não é filha da Jéssica, a Ana é do meu primeiro casamento, ela faz a gestão financeira das 3 lojas, e a Jéssica precisou faltar. E aí a Ana educadamente perguntou, né, Jéssica, tudo bem, você faltou, você foi levar as meninas... Vai trazer o borrachudo ou não? Você foi levar as meninas no hospital, ok. E que nessa época, a Jéssica, ela tava como funcionária. Ela não tava como gestora de uma das lojas. Ela tava como funcionária, né? Então, a Ana cobrou dela. Falou assim, e aí, o atestado? Ela ficou muito brava. Eu vou falar com o Léo e não sei o quê. Olha, eu fui no hospital levar as tuas filhas. Logo na cara, eita. Eu falei assim, não, tudo bem. Ninguém tá falando isso. Só tá falando pra você. A gente sabe que você tava lá. Só precisa do atestado, porque precisa comprovar na contabilidade. Porque se a gente lançar lá a falta e não comprovar, vai ser descontado. Então a gente só precisa comprovar lá, precisa comprovar na escola e tal. Eu tentei apaziguar a situação ali. Mas realmente existe a cobrança. E inclusive essa cobrança, ela acontece em cima de mim também, né? Eu sou o dono dos projetos, a Ana faz parte da sociedade, o Sansão faz parte da sociedade, minha esposa faz parte da sociedade, mas a Ana, que é a da calculadora mesmo... Ela cobra até posicionamento meu. Ah, pai, tem uma saída sua aqui. Não, foi? Tudo bem, eu saí pra lanchar. Tá, mas um lanche aí de 60, de 70 reais? Não, é porque o Sansão tava, a gente lanchou e tal, gastou um pouco mais, foi almoçar, eu paguei almoço. Eu tenho que justificar tudo que é gasto da empresa. Tudo detalhado. Você vê, é onde eu falo assim, realmente a gente lida como uma empresa. Não é só tatuagem, a gente realmente tem regras... não são rígidas, assim, falar assim, nossa, você não vai gastar isso, não vai gastar aquilo, mas a gente sempre tenta justificar tudo para manter tudo o mais profissional possível. E saber de onde tá vindo para onde vai, né? É lógico que a gente ainda tá muito distante, a gente poderia melhorar dezenas, a gente sabe que tem que melhorar dezenas de coisas, mas a gente tenta sempre manter bem organizado
pra gente saber realmente de onde entrou a grana, pra onde saiu, gastou mais do que devia e tal, não, agora sobrou um pouco. Então a gente vai tendo esse controle pra gente analisar quais são os próximos passos que a gente sempre tem que tomar. E Léo, tu é formado em, sei lá, tu falou que eu sou formado né? em mexer com calculadoras. Não, eu não sou formado. Eu, por 2 vezes, já comecei cursos superiores. Eu fiz 4 semestres, 2 anos de matemática. Por isso. Então. Deve ser por isso. E depois não consegui concluir. Depois eu comecei educação física, também fiz 4 períodos, 4 semestres, que equivalia aí a 2 anos também, e acabei parando. Então cheguei na metade do curso de matemática e depois cheguei na metade do curso de educação física. Pretendo voltar a estudar, cara. É uma coisa assim que realmente para nível superior, eu sinto falta. Pretendo fazer alguma coisa. Tem um detalhezinho também, né, que eu acho que talvez esqueceu, sobre começar a trabalhar com piercing, né, logo... Sim, né? Antes da tatuagem, antes do encontro com a tatuagem de rena, ali de ter começado a fazer a tatuagem de rena, eu já vinha do piercing, eu era body piercing. Tanto que esse contato lá no começo com uma pessoa que fazia tatuagem de rena foi justamente porque eu era body piercing, o cara queria umas dicas de piercing e eu queria umas dicas de tatuagem, né? Então a gente trocou informações ali, mas o meu início mesmo, antes da tatuagem, meu início foi com piercing. E isso prosseguiu até 2015, 14, 15, eu fiquei uns 10 anos fazendo as duas coisas, fazendo tatuagem e aplicando piercing. Aí de repente a tatuagem tomou uma proporção muito grande e eu já não parei, realmente. Pô, e assim, um detalhe importante com relação à questão da introdução da família do Léo dentro do projeto, né, 63 Inc., é tão grande que, né, teu pai, tu já tatuou teu pai, né? Meu pai, que era completamente contra a tatuagem. Que era coisa de malandro. Que era coisa de malandro. Quando eu falei que eu realmente queria ser tatuador, que ele me emprestou a grana pra comprar o primeiro kit, ele pegou e falou, você vai mexer com isso aí mesmo? Eu falei, vou mexer, eu quero ser tatuador. Tá aqui o dinheiro, você vai me pagar com juros. Seu bandeira. Você vai me pagar com juros. E a hora que você tiver ok, já tiver tudo pronto, você vai fazer a primeira tatuagem em mim. E aí eu tatuei ele diversas vezes. Hoje em dia a gente acaba... Estou devendo muitas tatuagens pra ele. Ele quer se tatuar mais, mas pela nossa agenda aí não tá tendo tempo. Mas... E Léo, assim, e como é que o tatuador, ele se atualiza de tatuagem? Porque quando eu era moleque, eu via as revistas de tatuagem, né? Aquelas... As top, né? Concurso e tal, Metal e os caras tatuar, isso, o que saía ali, então De aquelas banda. ali, era as top ali, era o que a galera via e queria também se tatuar no corpo, né? Hoje, como é que tá esse mercado? Tá mais de foto, né? Da galera que quer fotografar rosto mesmo de pessoas, igual a gente vê mais de celebridades, né? Tatuando o rosto disso. A tatuagem, ela mudou muito, né? Como você disse, como que o pessoal se atualizou na tatuagem. Se a gente voltar para a década de 80, década de 90, começo dos anos 2000, as referências que a gente tinha de tatuagem eram em revistas ou séries de desenhos que eram vendidas. Um artista que tinha talento para desenhar, ele fazia uma série de desenho, que a gente chamava, né? Geralmente eles pegavam 10 folhas A4, não, A3, né? A maior, 10 folhas A3, fazia ali 5, 6 desenhos em cada folha daquela, então ele fazia uma série de desenho, né? Que a gente chamava. E essas séries de desenho eram vendidas pro Brasil inteiro. Sim, eu lembro Lembra? mesmo dos caras com as folhas, é Das verdade. folhas. Sim, sim. Então, essa série de desenho era o parâmetro de escolha que a galera tinha, além das revistas, né? Então saía uma revista nova, todo mundo corria e comprava, porque naquela revista ali você ia ver as fotos dos artistas, o cara fez isso, fez aquilo, tinha até um desenho lá, às vezes fez um desenho que você tinha a série, fala, pô, que é esse desenho da série? E nos estúdios americanos, de onde a cultura vem mais antiga, né, americano, europeu, você via muito nas paredes, até hoje, se você for consultar fotos, você vai ver nas paredes essas séries expostas. Então o cara chegava, eu quero essa, eu quero aquela, eu quero... Então ali, ou copiava de cima daquela imagem, ou ampliava aquela imagem manualmente, ou com alguma outra técnica, e fazia. Era assim que eram feitas. Eram séries que eram replicadas pro Brasil inteiro, todo mundo, quem tinha, vendia a cópia, eu comprava, aí alguém queria, eu já vendia a cópia da minha série. Então sempre foi assim. Ali no começo de 2010, né, final de 2008 para 2010, começou a galera a criar desenhos.
quem tinha mais habilidade, ao invés de ficar copiando, já falava, não, vou fazer um desenho autoral aqui para você, vou fazer um desenho customizado. Existe até uma discussão, né? A gente às vezes brinca, o que é autoral e o que é customizado. Muita gente fala que, esse desenho aqui eu fiz, eu criei tudo. Você vai olhar, ele customizou, ele pegou uma outra imagem, juntou com aquela, fez uma customização. Mas a gente fala depois disso daí. Então, e aí você já percebeu que já foi mudando. A galera começou a pegar referências e mudar, acrescentar mais detalhes. E hoje o que é muito forte, hoje o que é a tendência maior é os desenhos autorais, ou pelo menos customizados, né? Que é a exclusividade. Quando você chega e pede para um artista... eu quero fazer o rostinho do meu filho, queria colocar um nomezinho, ele já vai te falar, pô, que bacana, vamos fazer uma arte exclusiva para você, porque o exclusivo tem um valor melhor, tem um valor agregado maior, você vai evitar de copiar, né? Você vai, já pegou uma pronta ali, só muda o rosto do bebê, já tem um pezinho. Então hoje existe uma tendência muito forte as pessoas já procurarem por trabalhos mais exclusivos, mas ainda tem gente que chega com desenho pronto. E o que os artistas estão fazendo hoje? Já estão sugerindo para que não copie, né? O artista mesmo fala, pô, bacana, isso aqui é muito legal que você trouxe. Mas você se importa se a gente customizar, fizer alguma coisa exclusiva para você? Então hoje a tendência é não copiar. E a própria cópia, aí a gente vai entrar num ponto aqui muito delicado. Nos anos 90 e nos anos 2000, como eu te falei, alguém criava uma série de desenho e vendia isso. Era normal. Você vendia. Então era normal você ver, às vezes, encontrar num lugar com muita gente, 5, 6 pessoas com a mesma tatuagem que saiu daquela série. Com aquela carinha de lobo, todo mundo com lobinho tatuado. Tinha um lobo, tinha uma índia, tinha umas séries de fadinha que, né, anos 90 ali, as mulheres faziam muito fadinha. Tinha uma índia que até em adesivo de caminhão, vocês vão ver ela, uma que tem uma penazinha. Aquele desenho, cara, eu acho que é um desenho mais tatuado no Brasil. Né? Então isso era a tendência daquela época, né? De você replicar e ninguém falava nada, isso era normal, todo mundo copiava, as pessoas inclusive vendiam, não, eu tenho uma série exclusiva, criei uma série nova, e todos os estúdios às vezes tinham aquelas mesmas séries. Hoje, se você pegar um desenho de alguém que criou e copiar esse desenho, você está sujeito a ser processado. Direitos entendeu? autorais, então a visão mudou. Plágio, né? É plágio, você está copiando, você não tem direito. Às vezes a pessoa fez aquela imagem exclusiva para um portfólio dela, alguém viu a tatuagem e copiou. E aí a gente vai entrar agora numa questão que é complexa. Léo, eu acredito o seguinte, a partir do momento que você fez, ou o Sansão é desenhista, né? A partir do momento que o Sansão fez um desenho e publicou esse desenho, por exemplo, no Pinterest, isso é apenas a minha opinião, né? Desculpe aí quem não vai concordar. A partir do momento que você fez um desenho e você publicou esse desenho, por exemplo, no Pinterest, que é uma galeria gratuita, eu entendo que você está colocando o desenho à disposição. Léo, mas o desenho é exclusivo, é meu e tal, eu quero direitos. Então você não vai publicar ele no Pinterest, você vai publicar ele naqueles depósitos de fotos, tipo Shutterstock, FreePic, depósito de fotos, depósito de vídeos. Paga, né? Isso. E o cara compra o pé. Isso. Lá você coloca a sua foto e a sua foto ela fica com aquelas manchinhas, né? Aquela marca d'água, protegendo a imagem. O cara clica em copiar, não consegue, porque ele tem que pagar para ter o direito de fazer o download daquela imagem. Beleza? Aí eu concordo que você colocou ela dentro de uma plataforma onde você quer preservar os direitos dela. Agora, quando você coloca numa plataforma que é gratuita, você disponibiliza ela, cara, como que você vai controlar que as pessoas não vão copiar a sua imagem? Mas a pessoa tem que ter o bom senso ali, que não foi ela que criou e tal. Eu entendo que a pessoa tem que ter o bom senso, mas para uma pessoa, um pai de família que é tatuador e às vezes precisa sanar ali as suas despesas, né, seus anseios financeiros, o cliente chegou e falou que quer fazer aquele trabalho, ele não vai se ver diante de muitas opções. Sim. Ele não vai pesar ali, poxa, esse desenho aqui não é meu, eu não fiz e tal. Ele tem uma necessidade para cumprir. Às vezes ele precisa colocar comida na mesa, entendeu? Então ele vai ponderar entre correr atrás do artista, pedir uma autorização, esperar o cara autorizar, ou falar ali, o cliente fala, não, moço, vamos fazer, eu me responsabilizo e tal. Ele vai executar. A maioria das pessoas vão executar. E assim, no meu ponto de vista, se está disponibilizado gratuitamente, você entende que você está disponibilizado. Tu já conheceu algum artista que foi processado por direitos autorais? Conheço pessoalmente tatuador que foi processado por copiar.
tatuagem, pagou, né? Parcelou o processo lá, né? Como é que fala? A multa que ele recebeu, não sei se é multa lá, condenação, enfim. Ele parcelou, pagou. Eu já vi pessoas que pediram direito de imagem que ele copiou. O cara copiou um desenho. Já passei por isso. Ele copiou um desenho de alguém e fez a tatuagem, né? Com a cópia de um desenho que ele viu na internet. Outra artista também fez aquela tatuagem e o cara falou, eu vou te processar, você copiou a minha tatuagem. Peraí, mas essa tatuagem que eu e você copiamos, ela é um desenho de quem ninguém nem sabe quem é que tá lá na internet, entendeu? Então, assim, eu acho, só pra gente fechar esse pensamento, eu acho que essa questão de direitos autorais, fugindo um pouquinho da tatuagem, ela precisa ser revista. Tá? Eu penso dessa maneira. Eu respeito plenamente você que é artista, você que cria seus desenhos, né? Conhece seu trabalho. Eu entendo o valor do cara criar. Só que eu acho que as pessoas só estão colocando as artes delas nos lugares errados. Você tem opções de proteger a sua arte, de pedir seus direitos autorais, e você tem a opção de disponibilizar ela. Não sei se vocês concordam, mas é assim que eu vejo. Então eu acho que algumas pessoas estão pedindo direitos autorais, principalmente como tudo mudou, né? A internet fez a nossa vida mudar, né? A chegada dos podcasts, a chegada das redes sociais, a chegada de você ver fotos o tempo todo, de conhecer pessoas, isso é diferente hoje em dia. Não é como nos anos 80, que você fazia um desenho, ficava restrito ali, o desenho era seu, você guardava, você assinava e tal. Hoje é muito diferente. A partir do momento que você colocou na internet, você está colocando para o mundo ver. Você está colocando para todo mundo ver. Então você está disponibilizando de livre decisão. A decisão é sua de disponibilizar. Aí outro detalhe, né, que nós estávamos discutindo, a diferença, né, de uma coisa autoral para uma arte customizada, né, vamos dizer assim. Porque, assim, a maioria de alguns artistas ainda hoje não entendem esse conceito, né? Fala assim, nossa, eu vou fazer uma arte, olha, um trabalho autoral. E se a gente realmente buscar a fundo a questão do autoral, eu sei porque eu desenho, eu sei disso. Então, assim, quando eu pego um desenho e eu vou construir ele do zero, vou imaginar, vou criar forma, vou dar nome, eu vou trabalhar em cima de toda uma história para criar essa arte, ela se torna autoral. Então, assim, o valor dela, né, Léo, para poder fazer ela, agrega realmente também muito mais com relação ao valor, né, para execução, tanto nas minhas obras de artes de desenho realista, como acho que da tatuagem. E aí entra a pergunta, né, autoral e customização, qual a diferença para ti? No meu ponto de vista, segue muito pela linha que você falou. Acho que o autoral é realmente aquele cara que senta e começa a esboçar. É óbvio que ele vai usar referências mentais, né? Não tem como o cara falar assim, não, eu criei isso aqui, sei lá, do zero absoluto. Ele vai lembrar. Por exemplo, um cliente chega e fala, eu quero um crânio, mas eu quero que esse crânio tenha asas de valquíria e que ele tenha cauda de dragão. Então ele vai lembrar, uma valquíria, ela tem as asas assim, o crânio é dessa forma, a cauda de dragão é X formato. Então ele vai usar referências mentais. Só que ali ele está fazendo realmente uma criação, né? Ele está usando referência mental, ou às vezes ele usa referências visuais para onde ele está olhando para um desenho, mas está fazendo a versão dele. Eu acredito que ele está criando uma arte. Né, tá criando um desenho, criando um esboço, uma caricatura, alguma coisa assim, mas ele realmente está ali criando. Quando você pega, que é muito comum na tatuagem, eu quero um leão com um relógio, uma bússola e a rosa, né? E as rosas. Essa é a tatuagem da moda hoje. O que a maioria de nós fazemos, né? Eu pego um rosto de um leão, pronto, uma foto, transformo ela em preto e cinza ali, se for o caso, pego uma foto de um relógio, vou aproximar ali da foto, vou posicionar onde eu quero. Pego a foto de duas rosas, vou encaixar ali por trás para dar um efeito por trás. Pego tem a rosa dos ventos também, vou jogar a rosa dos ventos de fundo lá e tal. E tô fazendo a minha construção. É o Frankenstein. Tá sendo uma criação?
Ou será que eu tô fazendo uma customização? No meu ponto de vista, eu tô customizando, eu tô criando. Então eu coloquei o rosto do leão nessa posição, a rosa embaixo ali e tal. Um outro cliente chegou e quer exatamente a mesma tatuagem. Eu vou falar pra ele, não, vamos fazer diferente. Não vamos copiar a tatuagem. Aí a gente vai mudar, o relógio tá embaixo e a rosa dos ventos tá em cima, então a gente vai inverter a posição. A rosa tava à esquerda, vamos colocar a rosa à direita, e o leão tava olhando pra esquerda, vamos colocar o leão olhando pra direita. Você só mexeu, você só customizou ali de novo, né? Você fez uma customização, você mudou aquele aspecto, né? Eu não criei. E eu acho que a criação, ela é mais difícil hoje em dia. É difícil você criar, né? Eu acredito que, por exemplo, a gente conhece até uma pessoa que é ilustradora de cartoon, né? De HQ, né? Um estúdio famoso chega e encomenda pro cara. Pô, a gente precisa criar um novo personagem. A gente precisa criar um cara aí, vamos acrescentar mais um cara, e o cara vai ser o Sr. Cortina. Aí o cara vai ter que criar um personagem. Mas do que ele vai lembrar da anatomia? Ele vai lembrar de Homem-Aranha, ele vai lembrar de cara com capa. Então ele vai usar referências mentais. Ele vai usar um monte de referência mental para criar um novo personagem. E esse personagem, se ele ficar com a capinha azul, uma cueca vermelha por cima da calça e um S no peito, só que aí em vez do S vai ser um C de, né, cortina, você vai falar assim, cara, eu já vi esse personagem. Esse personagem. Mas aqui nessa, ele é o Sr. Cortina porque ele tem essa capa que não é vermelha, aí o cara muda um pouquinho, ele vai customizar, bota uma capa de chita, né? Aí fala assim, é o Sr. Cortina lá do Brasil, do interior. Cara, você não vai olhar assim e vai falar assim, bicho, você já existe. Você só pegou o Superman e transformou no Sr. Cortina, né? Então, assim, você não tá criando um personagem. O desafio dessa galera de criação é realmente criar, né? É algo que você não viu, né? A gente só falando de super-heróis, mas você tem diversas coisas. O cara vai fazer um carro. Hoje, eu não sei se vocês repararam, é muito comum. Você olha assim pra traseira de um carro, você fala, bicho, parece um Argo, mas as lanternas lembram do Sandero. Ah, não, pô. Não, é um Gol. A lanterna, sabe? Os caras... É muito parecido. Os carros são muito parecidos. Tem carro que é traseira, você não lembra. Sabe o que eu me lembrei agora? Do meme do iPhone. Tem um cara correndo, né? Passa correndo aqui, aí tá escrito em cima da cabeça dele, iPhone 15, né? Ele passa correndo, aí vem dois caras correndo atrás dele. Vai, não sei o que, não sei o que. Aí ele pega e se esconde assim, aí pega, passa a mão assim na descarga do carro e passa assim. Aí já parece que é iPhone 16, aí ele sai. Aí ninguém olha pra ele aí, cadê o iPhone 15? Cadê o iPhone 15? Então, assim, eu pegando, né, do que tu falou, assim, do nada se cria, tudo se copia, mas é porque a gente tem muito dessa memória guardada. Ainda mais vocês, um desenhista, um tatuador, o quanto de caveira tu não tem na cabeça que guardada. O cauda de dragão, asa de anjo, asa de... É um HD. Cara. Aí o cara, não, eu quero diferente, uma asa de valquíria, uma asa de um anjo com 6 pontas... Claro, o cara tem milhões de imagens dessas na cabeça, então ele vai só, igual tu falou, vai só formatar ela aqui. Eu quero ela assim, assim, assim. Isso. As posições. Léo, tua especialidade hoje na tatuagem? Eu comecei... uma pergunta muito bacana. Eu comecei a ter que corrigir muitas tatuagens que eu fiz lá no começo. Eu fiz um curso bacana, mas eu voltei para a cidade que eu morava. Depois eu acabei mudando para Gurupi e eu sempre tatuei sozinho. E tatuando sozinho, eu fazia tatuagem, olhava pra tatuagem e falava, cara, isso aqui ficou muito bom, né? Igual eu. Ficava muito bom. Eu não tinha ninguém ali para me questionar, para me orientar, né? Para falar, cara, não tá tão bom assim. Fazer uma crítica. Aqui poderia ter feito assim, aqui ficou pequeno e tal. Então eu né, fui desenvolvendo. Isso, por um lado, foi muito bom para mim, principalmente em relação a material. Eu tive que aprender realmente a regular a máquina, mexer. Eu vim assim da raiz da tatuagem mesmo, porque eu não tinha opções de ficar mandando para outras pessoas corrigir as coisas para mim. E em relação à tatuagem, à execução dos desenhos, isso já me fez sofrer. Porque eu fiz muita tatuagem mal feita, cara. Eu fiz muita tatuagem feia. Eu fiz muita tatuagem ruim. Eu só não fiz muita tatuagem errada. Muita. Mas eu também errei. Eu errei escritas já. Eu já errei lado de desenho. Eu já errei cor de desenho.
Entendeu? Isso tudo já aconteceu comigo, são 20 anos tatuando. Você imagina que todos os dias eu tatuo. E houve um período que eu fazia 5, 6 tatuagens por dia. Né? Hoje eu atendo uma pessoa por dia, mas já houve dia de eu atender 11 pessoas no mesmo dia. Então era aquele negócio muito automático, muito comercial. Então eu fazia tatuagem, a pessoa chegava e queria uma rosa, eu não me preocupava, eu copiava a primeira rosa que eu via, satisfazia ali o desejo da pessoa de ter uma tatuagem e tal, bem feitinha, me pagava. Qual que é o próximo? É uma caveira. Então eu pegava ali, essa caveira que você quer? Não tinha esse lance de conversar, de bater pau. Então chegou um ponto que as pessoas, eu fui melhorando o trabalho, aí eu comecei a ter outros artistas no estúdio, e aí eu vi a importância disso, né, do cara criticar o seu trabalho ali, e às vezes você olhar o cara fazendo algo melhor do que você fala, caramba, o cara tá fazendo bem isso aí, hein, cara, eu preciso melhorar também. Então, eu comecei a precisar tampar muitas tatuagens que eu tinha feito, porque graças a Deus, eu sempre tive um público muito bacana, que se tatuou comigo em diversos momentos. Tem gente que tatuou comigo há 20 anos. E eu já tampei várias tatuagens dessas pessoas. E eu comecei a tampar as minhas próprias tatuagens mal feitas e comecei também como eu comecei a ficar bom na tatuagem, né, a fazer certinho ali, eu comecei a pegar muito trabalho de outros artistas para tampar. Durante muitos anos, a cobertura de tatuagem ela foi extremamente desvalorizada. Muitos artistas falavam, não, cobertura não é arte, mano. Recuperação não é arte. Você não pegou uma pele limpa. Você tá fazendo em cima de outra. Muita gente não considerava, assim, era meio que a escória da tatuagem, né? Eu costumo falar que é tipo o canal pro dentista. Tem um cara que chega, assim, os dentistas mais pomposos, não, eu não faço canal, né, e tal. Procura fulano que faz, porque não é todo mundo que gosta. E isso foi muito bom. Porque quase ninguém gostava de fazer cobertura. Os artistas olhavam e falavam, não, cobrir em cima da outra não vai ficar bom. Vai no Léo que o Léo gosta. Cara, eu recebi indicação de todos os outros tatuadores. Não, o Léo gosta. E de tanto o Léo gosta, eu comecei a ficar bom na cobertura. Comecei a entender o processo. Fui fazendo. Fiz coberturas ruins, fiz coberturas que eu já tive que cobrir de novo. Né? Porque eu já tinha feito uma tatuagem ruim, passei para as coberturas, na época eu olhei e falei, nossa, isso aqui tá muito bom. Mas aí 5, 6 anos depois você olha e fala, caramba, isso aqui não tá bom, mano. O que eu tô fazendo hoje tá muito melhor. Então eu já cobri mais de uma vez esse trabalho meu mesmo. E cara, isso se tornou tão forte, se tornou uma procura tão grande por coberturas que eu fui desenvolvendo cada vez mais, Então hoje a minha especialidade é fazer coberturas ou recuperação de tatuagem. Léo, é o que você mais gosta de fazer? É o que você queria estar fazendo? Não. O que eu queria estar fazendo é comics. Eu gosto muito de personagens de anime, de HQ. Não gosto de acompanhar a série, de assistir. Eu acho bonito os personagens, as cores, o formato, mas não acompanho. Não acompanho, não me pergunte que eu não sei a história dos personagens. Talvez devesse saber. Mas isso é o que eu gosto de fazer quando eu pego a pele limpa. Se a pessoa falar, faz o que você quiser, eu vou fazer um anime. Mas o que eu sou mais procurado, o que me dá, né, que garante um ganho excelente pra mim, são as coberturas de tatuagem. E aí eu fiquei, assim, muito bom em coberturas. Lógico que tô melhorando. Cada cobertura que eu faço, eu testo uma coisa, testo outra. Vejo técnica de outros artistas que estão à minha frente. Falo, cara, eu posso trazer isso aqui pra cá e vou melhorando cada vez mais. E eu, de perto, né, olhando e trabalhando com o Léo, e eu percebi o tanto que ele evoluiu, né, durante esse período que eu tô com ele, com relação à questão né, das coberturas. Eu olhava o Léo fazendo cobertura, eu falei, mano, olha isso aqui. E chegava lá um desenho aquele desenho, né, da mulher com quadril desse tamanho e tal, tudo torto, anatomicamente errado, né. Aí o Léo, olha isso aqui, tal. E aí fazia uma restauração e aí voltava, né? A tatuagem conseguia recuperar, o quê? 90%, quase 100% quase, né? Quase 100%. Quase 100% da tatuagem. E eu olhava e falei, cara, como isso? E hoje, né? Esses dias, o Léo fez uma recuperação de algumas tatuagens. Eu presenciei aqui, eu falei, cara, como é que tu consegue imaginar isso? O meu processo criativo, eu acho que não é muito ruim, né? Mas esse cara aqui é absurdamente. E aí ele foi buscar lá, né? Agregou com novas técnicas agora. E assim, absurdamente. Eu falei, cara, como é que
isso aqui, o cara pensou, destruiu a tatuagem, né, anatomicamente na pele da pessoa. E assim, o que a gente tá falando, que até tu, né, comentou, falou assim, cara, tem tatuagem, tem tatuadores que realizam tatuagens que era passivo de processo, né, Léo? Com certeza. Ah, porque falar isso aí. Sabe por quê? Porque assim, ó, imagina, tem pessoas que chegam no nosso estúdio e falam, cara, eu não consigo tirar roupa na praia. Porque eu tenho uma, né, X tatuagem, que já aconteceu isso com a gente presenciando de clientes, né? Cara, a minha autoestima tá lá embaixo, eu olho pra tatuagem, eu não consigo ver, eu tenho, né, assim, acabou com a pessoa. E aí, o Léo chega e fala assim, cara, tem jeito. E eu falei, Léo, não tem. E o Léo, tem jeito, Sansão. Eu falei, mano, não tem jeito, velho. Como é que tu vai transformar isso aqui? Eu não consegui enxergar. E hoje o Léo, né, acompanhando esse processo de evolução do trabalho dele com os cover-up, mano, absurdamente. Eu olhei assim, eu falei, cara, olha o que esse cara fez, transformou. E a mulher falou assim, mano, olha, eu tinha uma flor nas costas bem, né, complicada, e o Léo pegou e coloriu, fez uma transformação na tatuagem. E assim, é um processo desafiador para ele, né, que ele sempre fala, delicado, requer muito tempo, muita paciência, muita estratégia, pensa e coloca, tal e tal. Então assim, é até o valor, né, Léo? De 3 a 4 vezes mais caro do que uma tatuagem normal, porque realmente não é qualquer um que faz. Às vezes o cara fala assim, não, eu faço. Eu falo, não, faz com a castanha de caju. E hoje o que tá acontecendo demais é justamente isso. No passado, a tatuagem de cover-up, né, que é as coberturas, eram, né, mal vistas, a galera não dava valor. Hoje tem muita gente, porque tem muita gente com tatuagem ruim, muita gente procurando o tatuador para cobrir, mas se esbarra muitas vezes no preço. Ah, eu tenho uma tatuagem muito ruim, que tira minha autoestima, que me envergonha, que o pessoal fica falando que eu fiz na cadeia, e eu vi que você é muito bom de cobertura e eu queria fazer a tatuagem. A primeira coisa para você fazer uma cobertura bem feita é que você tem que estar aberto às ideias do tatuador, que é especialista em cobertura, seja ele qual for, porque ele tá te indicando o que vai dar certo. Ele vai estar te falando, ó, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Ah, não, mas eu quero isso aqui. Se ele já tá te falando que não vai dar certo, o cara é especialista em cobertura. Se ele tá te falando que não vai dar certo, você vai insistir no quê? Então, eu costumo fazer o seguinte, eu peço a pessoa de 3 a 5 ideias. Você quer fazer uma cobertura? Ah, eu tenho uma cruz aqui. Me dá 5 ideias do que você gosta. Dentro dessas 5 ideias que você me falar, eu vou me basear no seu gosto pessoal e vou tentar fazer alguma coisa ali. Eu vou customizar, ou eu vou fazer uma criação, vou procurar algum caminho para te apresentar uma proposta. Certo? Não, Léo, me fala o que dá certo aí. Qualquer coisa que você fizer tá bom. Aí eu vou pelo meu gosto pessoal. Vou ali falar 3, 4 coisas, a pessoa fala, não, e se eu não gosto, e se eu não gosto, e se eu não gosto. Então eu já falo pra pessoa, tá vendo que não é assim? Não é o que o Léo gosta, mas sim o que você me sugerir. E tem situações que eu falo, não. Porque tem situações que o Sansão falou assim, cara, tem coisa que não dá. Eu vou até onde eu consigo entregar alguma coisa pro cliente. Se eu falar assim, cara, eu consigo te entregar isso diante dessa proposta, e o cliente concordou, eu vou fazer aquilo que eu prometi pra ele. Mas tem tatuagem que eu falo, não dá. Eu falo, realmente, isso aí não dá, mano. As possibilidades são remotas mesmo. Você já deve ter visto hoje aqueles full black que a gente fala, quando a pessoa faz uma parte toda em preto. O full black, existem alguns artistas que fizeram como tendência mesmo, como uma pegada artística, mas o full black, muitas vezes, ele é usado para cobrir áreas que não dá para fazer nada. Só que dentro do próprio full black existem algumas variações. Existem alguns artistas hoje fazendo uma tonalidade mais grafite. Ele faz uma tatuagem que, ao invés de ser totalmente preta, ele usa um chumbo ou um grafite ali bem escuro, deixa ela por 6 meses ali para a pele dar uma curada legal, e depois ele vem com preto e branco e faz por cima. Entendeu? É uma técnica que é mais recente, que está sendo usada, eu já vi alguns casos, e tem ficado uma coisa bacana, dá para fazer um trabalho bacana. Então assim, a cobertura hoje, o que acontece? Tem gente fazendo tatuagem ruim,
Tem tatuador que não sabe fazer cobertura, mas ele quer ganhar a grana. Então o cliente chegou e fala, não, deixa comigo, eu faço. Mete por cima do jeito que dá. Aí ele faz qualquer coisa por cima que piora a situação. Essa tatuagem que o Sansão citou, a cliente me procurou. A parte que ela narrou da tatuagem, ela já falava das dores dela, né? Tipo, da vergonha, de não poder vestir determinada roupa, porque mostrava. Era uma rosa na coluna, que foi tampando uma frase, ela já tinha uma frase mal feita, ela procurou um cara que falou que ia fazer uma rosa realista nas costas dela em um cover-up, a rosa ficou pior, assim, eu acho que não ficou pior realmente que a frase, mas a rosa era muito ruim. E aí eu fiz uma proposta para ela, falei, mostrei alguns trabalhos, né, eu sempre gosto de mandar alguns trabalhos que eu fiz de coberturas, ela concordou com o projeto, concordou com o valor e me deu liberdade para trabalhar. Ela falou assim, ó, porque eu mostro uma prévia, mas no meio do processo da cobertura tem coisa que você tem que... O Sansão viu isso de perto. Improvisar. Tem coisa que sim que você olha e fala, cara, tive uma ideia aqui, se eu fizer isso aqui vai ficar melhor. E esse projeto que o Sansão acompanhou do início ao fim aqui em Parauapebas foi exatamente isso. Eu mostrei uma prévia pra ela, ela concordou com a prévia, só que no final a tatuagem superou a prévia que eu tinha feito. Durante a tatuagem eu tive uma sacada olhando pra tatuagem, pegando algumas referências, falei, cara, se eu fizer isso aqui vai ficar melhor ainda do que o combinado. Estudo, né? Do que o combinado que eu tinha feito com a cliente. E no final das contas a gente entregou a tatuagem para ela ficou super feliz, concordou com tudo, eu pude trabalhar à vontade. Tem muita gente que te trava. A pessoa quer fazer uma cobertura, mas ela quer decidir o que ela quer colocar e tem coisas que não combinam uma coisa com a outra. Você tem um desenho escuro, ela quer um desenho às vezes menor, né? Você tem um desenho desse tamanho, ela quer um desenho desse tamanho para tampar, ou ao contrário, ela tem um desenho pequeno, ela quer um desenho maior, só que bem clarinho. Que vai ficar mostrando a tatuagem toda. Leão clarinho. Bota um leãozinho com a sombrinha bem suave e tal. Não Aí, dá. Eu falo, ó, não dá. Tem que ser um leão. Pode ser um leão? Pode. Mas a gente vai ter que fazer um leão num ambiente mais escuro, mais né? Onde mostra né? uma pelagem mais pesada, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, sempre, eu acho que sempre será assim. Sempre vai ter oportunista, né? O cara que, tipo, não quer dispensar nada. Como eu disse, tem tatuagem que eu não vou fazer. Tem tatuagem que eu não dou conta. Tem cobertura que eu olho e falo, cara, eu gosto, faço bem, mas no seu projeto eu não consigo mexer. Ah, mas por que você não faz? Tá, mas tem coisas que realmente não dá. Aí seria só um full black. E eu não sou muito adepto de oferecer full black para as pessoas, ou blackout, né? Eu tô falando full black. Eu black como blackout. Isso, mas o pessoal conhece mais como blackout, né? Eu não sou muito adepto de oferecer. Quase nunca, eu acho que eu fiz acho que um ou dois blackout só até hoje. E assim, porque o cliente pediu. O cliente falou, não quero mais essa tatuagem, não quero fazer cobertura, eu quero fazer um blackout. Daqui a aqui. Aí eu fui, mandei brasa. 45. Mas não é algo que eu ofereço para os clientes. Às vezes eu ofereço para ele recuperar a própria tatuagem. Falo, cara, a melhor opção que a gente tem não é cobrir com a outra, mas é pegar essa tatuagem que você já tem e refazer ela. Léo, tu já foi premiado? 21 vezes, graças a Deus, cara. Qual os estilos? 21 vezes, né? Eu já fui premiado Comics, Old School, Tribal. Essas três. São as três, né? Comics que eu gosto muito. Tribal, que é bem da minha raiz mesmo. No freehand mesmo. E o tribal eu gosto de fazer à mão livre. Pega a canetinha ali, vou olhando a anatomia e vou fazendo o tribal, né? Bem freehand mesmo. E o old school, que é bem da raiz da tatuagem, né? Que eu também acho é o tradicional americano ali, que eu acho que é bem tatuagem mesmo ali, aquela resposta bem às origens da tatuagem. Quando você vê uma tatuagem old school, quase todo mundo conhece. Se você vê uma rosa old school, uma âncora, você vai falar, pô, é aquela tatuagem dos marinheiros e tal. Mas todo mundo liga àquela história tradicional da tatuagem. Pô, então... Mais alguma? Não, de boa. Esse papo foi... Agora, pro final, eu gostei mais. Porque entrou mais, assim... Na parada, né? Que a gente não entende tanto, né? De mudança e tal, das tatuagens. Show de bola. Léo Tatu, quase 50 mil seguidores, empreendedor, artista premiado, pai de família. E aí? O que você fala para os nossos telespectadores? A galera tá falando pra nós aqui, né? Cara, eu sou muito feliz com o que eu faço, né? Eu já citei isso com algumas pessoas. Eu fui uma pessoa que, depois que eu venci a fase de ser uma pessoa introvertida,
que eu comecei a me comunicar com as pessoas, eu sempre tive muito medo, e isso é uma coisa assim, pessoal mesmo, eu sempre tive muito medo de passar por essa vida e não ser lembrado de nenhuma forma, sabe? Assim, tipo, passar e... Você lembra do Léo? Não. Léo? Qual Léo? Não lembro. Eu sempre tive muito medo disso, né? Então eu consegui alcançar coisas dentro dessa profissão que me pontuaram, né? Que me pontuam como uma pessoa que às vezes a pessoa não precisa nem colocar uma referência. Não, eu tô aqui no Léo, tô conversando com o Léo. Às vezes a primeira pessoa que se lembra com esse nome de Léo, você tá no Léo Tatu, né? Você tá no Léo Tatuador. Então isso mexeu muito com o meu psicológico positivamente, sabe? Eu me sinto satisfeito por isso. Por ter construído uma história, por ter pessoas que falam do meu nome, por ter pessoas que falam da minha marca, por ter pessoas que indicam o meu trabalho. Quando alguém fala de tatuagem, né? Tipo, eu queria fazer uma tatuagem, e eu sempre falei que eu queria estar entre os 3 nomes quando alguém citasse tatuagem. Não necessariamente eu precisava ser a primeira opção. Eu podia ser a segunda ou a terceira. Se eu fosse a primeira, ótimo. Mas se eu fosse a segunda ou a terceira opção, estava dentro da minha meta. Quando alguém lembrasse de tatuagem e falasse... Porque geralmente você não indica só uma pessoa. Tem o fulano, mas tem o ciclano e o beltrano. Se eu estivesse entre esses 3, para mim estava dentro do meu plano. E eu alcancei isso, né? Dentro da minha profissão. Eu alcancei muitas coisas. Eu fui jurado recentemente de um evento de tatuagem, né? Então eu saí da parte de participante e pude avaliar trabalho de outras pessoas devido à experiência que eu venho adquirindo. Foi uma entrada nesse mundo, ainda tenho muito que aprender como jurado, espero ter essa oportunidade outras vezes. Em relação à família, cara, eu tenho uma família maravilhosa, linda, uma esposa maravilhosa, filhas maravilhosas que estão ali presentes, né? Todas as 3 filhas que eu tenho estão dentro do mundo da tatuagem, porque a mais velha trabalha no estúdio e as 2 pequenininhas chegam da escola e vão pro estúdio. Então elas têm um cantinho delas lá para brincar com lápis de cor, para desenhar, às vezes pega carbono, cola, então elas vivem ali, né? A minha mais velha, com 2 anos de idade, foi quando eu montei o meu primeiro estúdio, então ela cresceu debaixo da maca, brincando, ela ficava de castigo, quando eu colocava ela de castigo, que eu olhava ela ficava de castigo embaixo da maca, eu tatuando aqui em cima e ela de castigo embaixo. Quando ela tava brincando às vezes com as minhas canetas de desenhar, de fazer os desenhos, né? Então a minha esposa trabalha no projeto, meu pai é tatuado, a minha mãe não, porque ela não gosta de tatuagem, né? A minha irmã tem tatuagem, minhas sobrinhas têm, meus primos têm tatuagem. Então, assim, em relação à família, cara, eu sou extremamente grato a todo o apoio que minha família me deu, porque dentro desse mundo, nós todos como seres, né, racionais, nós temos dias excelentes, tem momentos que a gente está vibrando, pensando em novos projetos, mas a gente tem as baixas, né? Tem momentos que a gente precisa realmente da família e dos amigos ali, porque por mais que eu te fale assim, nossa, Sansão, meu projeto é maravilhoso, muito bom, 3 lojas, prêmios, tudo, mas já pensei em desistir. Já teve dia que eu acordei completamente desmotivado, enjoado de tudo, com vontade de vender, de acabar com tudo. Então, nesses momentos, a família estava ali para mostrar o que você alcançou, para te falar, para acalmar. Não, fique em casa hoje, deixa que a gente vai lá para a loja, né? Então, eu sou muito grato pela família que eu tenho, que sempre me apoiou em todas as decisões, inclusive nas decisões de fechar, quando a gente quebrou, todo mundo tava junto, mano. Voltou a andar todo mundo de bicicleta, a gente vendeu tudo, pagou as contas, ficou a pé, ficamos 2 anos a pé, todo mundo. A gente ia pro cinema de bicicleta, a gente ia pros barzinhos chiques da cidade de bicicleta, a gente parava antes das bicicletas, trancava todas as bicicletas junto e chegava caminhando no barzinho. Foi assim que eu encontrei o Léo, né, nas redes sociais, e eu via por uma indicação de um amigo nosso, que existia um tatuador que ministrava curso lá em Gurupi e tal, e assim, só que ele mostrava muito da vida dele. Eu falei, pô, esse cara deve ser bom. E acabou que a gente, por algum acidente de trajeto, eu viu uma exposição minha. E a gente tá já quase 2 anos, né, Léo? Acho que um pouco mais de 2 anos, mais de né? 2 anos aí. Nos tornamos sócios aí e estamos trabalhando. E agora projetando para fora do país, né? Portugal isso aí. E a galera que tá aí nos acompanhando, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e acompanhar o trabalho aqui desses 2 artistas aqui. Léo, suas finalidades, suas redes sociais, para quem quer conhecer mais sobre o teu trabalho, onde te Primeiro foi um prazer, né, conversar com vocês aqui, poder falar um pouquinho da tatuagem. Cara, a gente conversaria muitas horas, muitas horas, assim, tem história, tem assunto para dezenas de podcasts. Podem ficar à vontade para me chamar, quando vocês quiserem. Bom, quem quiser me seguir nas redes sociais,
É Léo Tatu Body Art, né? Body de corpo, né? B-O-D-Y Art, A-R-T, né? Léo Tatu Body Art. Tem tudo lá. Tá tudo lá. Meu dia a dia, o dia que eu tô animado, o dia que eu tô estressado, as tatuagens bonitas, as coberturas, tudo tá lá na minha rede social. E a meu principal portfólio hoje é o Instagram. Né? Eu não sou muito de dançar no TikTok, não sei dançar. Ainda não. E o meu Sansão Anticorpos de volta para Alpebas, né? Que eu tava uma temporadinha aí em Portugal. Mas já tô de volta com a agenda aberta aí. Tamo junto aí. Sansão Anticorpos. Não é isso? Então é isso. Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu. Show de bola.